Olá, queridos alunos, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar de um assunto também muito importante, de fundamental importância, mas nós vamos começar a perceber qual a contribuição da história para essa realidade, para esse momento que nós estamos vivendo. Este assunto muito importante se diz respeito a algo que estamos vivenciando no nosso dia a dia, desde o ano passado, na verdade, desde o ano de 2020, que é a pandemia do coronavírus. Mas antes de nós adentrarmos propriamente nesse assunto, nós vamos voltar um pouco na história, para que nós possamos compreender como a história nos ajuda a vivenciarmos determinadas situações do nosso dia a dia. Por quê? Nós sabemos que a história é uma ciência que estuda as ações humanas no tempo e no espaço. Com a contribuição da história, nós olhamos, conhecemos o passado para entendermos o nosso presente e projetarmos o nosso futuro. Por isso, hoje nós vamos recordar aqui um pouco de uma certa situação que o mundo viveu, resultante também de um vírus, mas isso foi logo no início do século XX, mais precisamente em 1904, que foi a revolta da vacina. Vamos entender o que foi que aconteceu naquele tempo. O Brasil estava no início da República, dos primeiros anos da República, ou seja, Dom Pedro II, na verdade, ele não governava mais, o império, a monarquia foi deposta, ou seja, foi tirada do poder. E aí iniciou um novo período de governo em 1889 com a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca. O que é que acontece? Estava muito na ideia das pessoas naquele tempo a questão do crescimento, do desenvolvimento. E isso levou com que algumas cidades, tal como o Rio de Janeiro, começassem a crescer. Só que esse crescimento não acontecia de forma organizada, acontecia de uma forma muito desordenada. Então o Rio de Janeiro crescia, porém esse crescimento desorganizado, como falei, veio acompanhado de muito lixo acumulado nas ruas. Em consequência, em decorrência disso, ratos, mosquitos, que trouxeram algumas doenças, tais como a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Eu não vou entrar em detalhes com relação às duas últimas doenças que falei, mas vou focar na principal, que foi a varíola, e algumas características, que foi uma infecção causada também por um vírus, certo? Que causava febre, vômitos, úlceras, cegueira, espécies de bolhas no corpo. E além desses aspectos, da varíola, uma outra situação estava acontecendo naquele tempo no Rio de Janeiro, que foram algumas mudanças urbanas. E essas mudanças urbanas, que eu não vou entrar muito em detalhes, estava no foco do governo naquele tempo para mudar a paisagem, o cenário do Rio de Janeiro, que deveria transparecer como um cartão postal. E aí o que é que acontece? Foram feitas algumas mudanças, inclusive injustas, que eu não vou adentrar nesse ponto aqui, onde muitas pessoas perderam suas residências, foram despejadas de seus lares, começaram a morar em morros, que deu continuidade aí à origem das favelas. Mas nós não vamos tocar nesse ponto de certa forma. Nós vamos adentrar em uma outra situação que está relacionado ao contexto que nós estamos vivendo da pandemia do coronavírus hoje, certo? Então vamos lá. O então presidente no tempo, que era Rodrigues Alves, que por sinal morreu de varíola, e o prefeito do Rio de Janeiro, que era o Pereira Passos, eles convocaram um médico, um sanitarista, o Oswaldo Cruz, para fazer uma campanha de vacinação para o combate da varíola e, consequentemente, de alguma dessas outras doenças que estavam surgindo, que nós vimos que tudo consequência desse crescimento desordenado, dessa falta de organização, dessa falta de cuidados com a saúde. Então, Oswaldo Cruz, ele vai desenvolver um tipo de uma vacina que ela combatia a varíola. Então, todas as pessoas naquele tempo estavam convocadas a receberem essa vacina, principalmente a partir dos 6 meses de vida. Então, a pessoa, a partir dos 6 meses de vida, naquele tempo, a criança já podia ser vacinada contra a varíola. Só que houve um pequeno detalhe, um pequeno problema aí.
a população não foi avisada, não recebeu as devidas orientações, as devidas informações com relação a essa vacinação, essa campanha de vacinação. Então, essa vacinação acontecia à força. Muitos agentes de saúde, as pessoas que estavam responsáveis pelas campanhas de vacinação, invadiam as casas para que as pessoas recebessem a vacina. E as pessoas não queriam tomar a vacina, se esquivavam, ou seja, preferiam não tomar a vacina, porque surgiram alguns boatos naquele tempo. Principalmente o boato de que a vacina tinha uma doença mortal, e o governo queria acabar com a metade da população, para que a sociedade, a cidade, o estado ficasse organizado do jeito que ele queria. Eles diziam, o governo está achando que a cidade está muito bagunçada, eles tiraram as nossas casas e agora querem tirar as nossas vidas. Então não vamos tomar essa vacina. Então começou todo um conflito, toda uma situação, porque as pessoas pensavam que se tomasse a vacina, morreria. Então começou aí um grande conflito. A população saiu às ruas, quebrando tudo, houve muita violência, morte, tanto das pessoas que se revoltavam em não tomar a vacina, como também de profissionais da saúde que foram muito agredidos. Houve intervenção da polícia. No final o conflito foi contido e o governo tomou como alerta, como lição, que deveria informar a população antes das ações de saúde ou principalmente de campanhas de vacinação. Quando nós olhamos para essa situação da revolta da vacina, que aconteceu lá no início do século XX, nós podemos tirar algumas características para a situação, a realidade que nós estamos vivenciando hoje, com a pandemia do coronavírus. Primeiro nós vimos que a revolta da vacina, que a questão da varíola, das doenças que surgiram naquele tempo, se deu principalmente devido à falta de cuidados essenciais, principalmente nas questões de higiene. E hoje nós sabemos que um dos pontos fundamentais para a prevenção do coronavírus são os cuidados com a higiene, os cuidados com a saúde, e aí nós já sabemos os cuidados necessários de higiene, o uso do álcool em gel também, os cuidados essenciais de lavar as mãos, do uso da máscara. Outra coisa que nós podemos ver aí e relacionar com a questão que nós estamos vivenciando hoje foi a importância da agilidade ao acesso à vacina. Naquele tempo houve uma campanha, foi desenvolvida uma vacina pelo médico Oswaldo Cruz, que foi responsável por combater aquele vírus naquele tempo. E hoje nós sabemos que nós também temos, de certa forma, houve também uma agilidade para que as pessoas, a população, também tivesse acesso à vacina contra o coronavírus. Porém, nós temos um outro ponto semelhante do que aconteceu na revolta da vacina e do que acontece hoje, que foi a divulgação de boatos, naquele tempo boatos, notícias falsas, que hoje nós chamamos de fake news. Porque, gente, o que é que acontece? Às vezes, as pessoas, às vezes até nós mesmos, podemos correr o risco de compartilhar uma informação pelas redes sociais ou de espalhar uma informação através de uma conversa e essa informação ser falsa. Por quê? Nós sabemos dos cuidados, da necessidade que nós temos de combater esse vírus. Então, se nós temos uma oportunidade de se cuidar, se nós temos acesso a uma vacina, então por que não valorizar esse avanço da ciência? E aí vão se criando muitos mitos, muitas informações falsas relacionadas a crendices, a superstições, a notícias falsas. A vacina é uma marca disso, é uma marca daquilo outro. A vacina é algo para matar o povo, é um plano, é uma ordem mundial, é isso, é aquilo outro. Gente, nós sabemos que não se trata disso. Nós devemos, como estudantes, e agora falo de forma igual, porque o professor nunca deixa de estudar. Como estudantes, nós temos de pessoas que buscam o conhecimento, nós conhecemos a importância, e a história está aí para nos mostrar a necessidade de nos cuidarmos, a necessidade de valorizarmos a ação da ciência,
como uma forma necessária de nos cuidarmos, de prevenirmos algumas doenças. Se nós olharmos ainda mais atrás, na Idade Média, surgiram doenças terríveis, como a peste negra, que não tinham acesso às vacinas e as pessoas morriam. Hoje nós já sabemos comprovadamente que pela ação da vacina muitas vidas foram salvas. O vírus e a sua propagação estão diminuindo. Então por que nós vamos espalhar notícias falsas? Então, isso se trata também de uma falta de conhecimento, de uma ignorância, porque os resultados da vacina já estão aí comprovados. Naquele tempo da revolta da vacina, foram os boatos. Hoje nós temos a internet que, de certa forma, quando usada para o mal, ela dificulta as informações necessárias, principalmente na propagação de informações. Por isso, vamos utilizar nossas redes sociais também para conscientizarmos as pessoas da importância tanto dos cuidados como a importância de receber a vacina, de receber essa dose de esperança. Quantas pessoas sonharam em receber, em tomar essa vacina e não alcançaram esse sonho, não realizaram esse sonho, ou muito menos chegaram a ver uma vacina ser aplicada na população pelo SUS. Nós vemos aí tantos exemplos de líderes, de governantes mundialmente falando, os que não defendem são a minoria, e de tantos representantes do povo, tantos artistas, escritores, famosos, que estão fazendo a campanha, que estão dando exemplo para que as pessoas recebam essa vacina, para que nós possamos combater esse mal. Então, por isso, não vamos espalhar notícias falsas. Nós estamos vivendo uma outra revolta da vacina, podemos assim dizer. Não com a violência que aconteceu no início do século XX, com a questão da varíola, mas com uma violência hoje digital, com uma violência hoje chamada fake news, com uma outra forma de violência hoje chamada ignorância, falta de conhecimento, que faz com que as pessoas se afastem de algo que pode salvar as suas próprias vidas. Então, por isso, ao invés de espalharmos essas notícias falsas, todo esse mal, vamos espalhar o bem. Vamos espalhar quantas pessoas já venceram essa pandemia. Vamos espalhar quantas pessoas já receberam essa dose da vacina e sobreviveram depois, mesmo após o contágio. Existem casos, existem exceções, mas nós temos que perceber a quantidade, de uma forma geral, como a vacina está contribuindo para salvar vidas. Por isso, vacinar-se é cuidar de si mesmo, cuidar dos outros, cuidar da sua família, cuidar de quem você ama. Vacinar-se é combater essa pandemia, esse mal que já dizimou tantas vidas. Vacinar-se é dizer não às mortes, não aos fake news, não à ignorância. Vacinar-se é um ato de responsabilidade. Por isso, se você está no grupo de faixa etária de pessoas convocadas a receberem essa vacina, ou na sua família tem pessoas que fazem parte do grupo de que estão sendo convocados para receber essa vacina, seus familiares, seus amigos, conhecidos ou vizinhos, se você sabe que essas pessoas estão aptas, ou seja, já foram convocadas pela idade para receberem essa vacina e ainda não foram, contribua. Forneça uma informação, passe uma informação boa, conte esse exemplo da revolta da vacina, que essa pandemia daquele tempo, vamos dizer assim, essa epidemia, ela foi combatida através de uma vacina. Conte, veja, propague aí notícias boas, notícias verdadeiras que comprovam a eficácia da vacina. Fazendo isso, você também estará ajudando a salvar vidas. Você está colocando em prática o conhecimento que você adquire na escola. Você está colocando em prática o seu conhecimento de história. Estudar a ação humana no tempo e no espaço. Por isso, contamos com você nessa luta. Vacinar-se é um ato de amor. Vacinar é um ato de quem busca a esperança. Vacinar-se é um ato de amor que salva. Bons estudos!